Novamente, boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 16 ao versículo 22. Evangelho de João, capítulo 16, verso 16 ao verso 22. Leamos a palavra do nosso Deus. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? E vou para o Pai. Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-se-lhes: indagais entre vós a respeito disto que eu vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, Deus amado, queremos neste momento, primeiramente agradecer por esse tempo, no qual podemos livremente abrir a Tua Palavra e desfrutar, Senhor Deus, sobre as riquezas que ela nos dá. Mas, Senhor Deus, diante da grande responsabilidade e diante, Senhor Deus, da importância de compreendermos corretamente a Escritura, pedimos a direção do Teu Espírito, que Ele nesse momento nos ajude, nos capacite, para que possamos, Senhor Deus, compreender os ensinamentos da Escritura para nós. Agradecidos, entregamos nas Tuas mãos, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, capítulo 16 do Evangelho de João. Estamos agora, de fato, nas últimas palavras de Cristo, antes da última oração que Cristo faz ao Senhor. Para aqueles que estão aqui a primeira vez, nós estamos estudando o Evangelho de João e estamos nos últimos momentos da vida do Senhor Jesus. E aí você deve se lembrar, inclusive muito divulgado, a última ceia de Cristo, onde ele está num cenáculo com os seus discípulos, participando ali da ceia, e nós estamos exatamente neste momento. Então, desde o capítulo 13 do Evangelho de João, que nós estamos neste momento. Jesus, nos últimos momentos com os seus discípulos, ensinando várias coisas diferentes. Mas, agora, no capítulo 16, nós estamos, de fato, agora nas últimas palavras de Jesus. Jesus finalizará esse momento orando a Deus pelos seus discípulos, capítulo 17. Aqui, onde nós estamos, no capítulo 16, versículo 16 a 22, Jesus está naquele contexto imediato, no qual ele fala sobre a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo viria ao mundo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E diante dessa realidade, Jesus conforta o coração dos seus discípulos, porque anteriormente Jesus tinha dito que o mundo odiaria eles
exatamente porque eles estavam identificados com Cristo. E o que é que ajudaria esses discípulos nessa caminhada tão difícil? Seria a presença do Espírito Santo na sua vida. Não só o consolando, capítulo 14, nós vamos inclusive falar um pouco sobre esse contexto, mas também instruindo os seus discípulos a transformar este mundo através da mensagem do Evangelho. Contudo, agora, Jesus cita uma frase, né, como um provérbio, que esse provérbio segue todo o discurso do versículo 16 ao versículo 22. E o teor da nossa mensagem hoje tem a ver com ainda por um pouco. Jesus usa várias vezes essa frase durante esses versículos. Por um pouco e por um pouco. Por um pouco isso, por um pouco aquilo. Por um pouco de tempo isso, por um pouco de tempo aquilo. E nessa realidade os seus discípulos ficam muito confusos do que é que Jesus queria falar. E é em cima desse contexto que hoje nós vamos refletir. Verso 16, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias aí, no capítulo 16 e no verso 16. A frase, ainda por um pouco, ela tem um teor profético muito profundo e íntimo do Senhor Jesus com relação aos seus discípulos. Versículo 16 diz assim: um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e me vereis. O caminho da morte de Jesus já foi anunciado durante todo o Evangelho de João. E essa partícula, assim como a partícula anteriormente usada, ainda não é chegada a minha hora, essa partícula foi repetidamente usada pelo evangelista João. E eu gostaria de percorrer aqui o Evangelho de João para mostrar aos irmãos que já estava na mente de Jesus, desde o início do seu ministério, e principalmente quando Jesus vai a segunda vez a Jerusalém, ali na festa dos tabernáculos. Jesus já começa a anunciar aos seus discípulos que por um pouco estaria com eles. Veja só, capítulo 7, versículo 33. E aí vamos exercitar, né, como os bons bereanos que abrem rápido a Bíblia. Hoje nós abriremos muito a Bíblia, né? Vamos ver esse entrelaço, né, de contexto que João quer ensinar nesses últimos momentos da vida de Cristo. Veja, capítulo 7, versículo 33. Disse Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Capítulo 7, versículo 33. Capítulo 12, versículo 35. Capítulo 7, versículo 33, nós estamos aí mais ou menos um ano antes, tá certo? Da morte de Jesus. Capítulo 12, versículo 35, nós estamos ali na iminência de Jesus em Jerusalém, já na sua última ida a Jerusalém para a sua morte. Capítulo 12, versículo 35, respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. A quem anda nas trevas não sabe anda nas trevas não sabe para onde vai. Então Jesus mais uma vez anuncia que por um pouco a luz estava convosco. Sendo Jesus anunciado como a luz desde o primeiro capítulo do livro de João, né? Jesus é introduzido e evidenciado pelo evangelista como a luz desde lá do terceiro versículo do livro de João. No capítulo 13, versículo 33, Jesus diz mais uma vez essa frase, já ali com os seus discípulos, naqueles últimos momentos: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-ei, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo,
para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus novamente aqui no capítulo 13, agora ele avança o conteúdo de por um pouco, mas acrescentando a realidade para os seus discípulos, que da mesma forma que os judeus não poderiam o achar, os seus discípulos não poderiam ir para onde ele iria. E nós sabemos, como nós já estudamos aqui, que era a cruz, né? Ninguém poderia ir para Jesus na cruz junto com ele. E no capítulo 14, versículo 19, Jesus novamente repete essa mesma frase. Ainda por um pouco, capítulo 14, versículo 19. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Preste atenção que agora, Jesus faz uma transição. Qual é essa transição que Jesus faz? Até agora, Jesus está dizendo que por um pouco, ninguém mais veria ele. Por um pouco, ninguém mais veria ele. Por um pouco, a luz que estava no mundo deixaria de estar. Mas no capítulo 14, versículo 19, ele acrescenta uma informação. O mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Então, Jesus agora faz uma transição. O mundo não veria mais Jesus. Contudo, os seus discípulos o veriam. Veja que aí no capítulo 14, né, onde nós estávamos estudando, no verso 18, que está naquele contexto imediato que Jesus, pela primeira vez, fala sobre o Consolador, abram aí um versículo anterior. Capítulo 14, versículo 18 e versículo 19. Jesus diz assim, ó: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. A afirmação da presença de Cristo tem a ver com a promessa imediata do Espírito Santo. Como é que o mundo não veria mais Cristo e os seus discípulos o veriam se Jesus, pouco tempo depois, não estaria mais aqui? Será que Jesus estava se referindo à sua ressurreição física? A gente sabe que Jesus passou poucos dias aqui, depois da ressurreição física. Mas Jesus está prometendo para os seus discípulos que o quê? Que eles continuariam a vê-lo. Mas o mundo não veria mais. É interessante, meus irmãos, que pouco a pouco, quanto mais Jesus se aproxima da morte, mais Jesus começa a falar que a sua morte é o que aproximaria os seus discípulos dele. Quanto mais Jesus se aproximava da morte, o coração e o medo dos seus discípulos de perder o seu mestre, mas Jesus anunciava cada vez mais que quanto mais próximo da morte eles estivessem, não era que eles estariam longe, eles estariam cada vez mais perto. Meus amados, o que é que nos aproxima do Senhor Jesus? É a sua morte. A sua morte e a sua ressurreição nos aproxima de Cristo. E a presença de Cristo na nossa vida pelo Espírito Santo estava claramente expressa nas frases de Jesus: vocês me verão. Pergunta, meus irmãos: de fato o mundo vê Jesus Cristo através das nossas vidas? Porque Cristo diz que nós podemos ver Ele através do Espírito Santo. É a afirmação de Cristo. Nós podemos ver Jesus através do Espírito Santo que hoje está em nós. Jesus disse que não nos deixaria órfãos, mas estaria conosco. Ainda por um pouco, isso era um grande desafio para os seus discípulos. Seus discípulos não entenderam o que Jesus queria dizer. Veja aí, versículo 17, versículo 18.
Os discípulos não conseguiram entender esta realidade que nós estamos aqui discutindo. Certo? Que a morte de Jesus, o quê? Aproximaria Jesus deles. Então, alguns dos seus, verso 17. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que nos diz? Por um pouco e não mais me vereis? E outra vez um pouco e me vereis? E vou para o Pai, diziam, pois, que venha a ser este um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Alguns dos discípulos estavam confusos, eles não conseguiam entender o que é que Jesus estava dizendo. É interessante que uma vez um pouco e vocês não me verão, né? Parecia que era uma ausência curta, né? Por um pouco vocês não me verão. Então, talvez os discípulos estivessem entendendo que aquilo seria um momento curto, né? Mas Jesus tinha dito há pouco tempo que ele iria e nunca mais eles veriam ver. Ou seja, parecia que aquele um pouco era definitivo e final. Veja lá, capítulo 14, versículo 12, né? Quando ele diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras mais fará, porque eu vou para junto do Pai. Capítulo 16, versículo 10, ele diz: da justiça, porque eu vou para o Pai, e não mais me vereis. Ou seja, e não me vereis mais. Embora aqueles homens estivessem surpresos e confusos com aquela informação de Jesus, eles não tiveram coragem de perguntar a Cristo. Veja que o texto remonta que eles estavam, entre eles, discutindo e perguntando entre eles o que é que aquilo significava. Talvez pelo fato de que muitas vezes Jesus tinha reprovado a incredulidade dos seus corações. Há 3 casos que nós vimos aqui nesses contextos próximos, que Jesus repreende o coração duvidoso em relação às suas palavras. João capítulo 13, versículo 37 a 38, diz assim, esse caso foi Pedro. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Talvez Pedro tivesse com vontade de perguntar, mas estava com medo de perguntar, porque já tinha recebido uma repreensão de Cristo. Ou talvez Filipe também tivesse com vontade de perguntar. Capítulo 14, versículo 5 a versículo 10. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos onde vai. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra o Pai. Talvez Filipe também tivesse com vontade de perguntar a Cristo o que é que significava aquele tão pouco, mas também estava com medo. Ou talvez, até mesmo pelas últimas palavras de Jesus no versículo 12. Olha aí o que é que Jesus diz no versículo 12. Tendo ainda muito a dizer, mas vós não podeis suportar. Então, talvez a mente dos discípulos estavam confundidas e o medo em seu coração de expor as suas dúvidas a Cristo. Então, com aquela voz abalada dos discípulos conversando um com o outro, Jesus olha para o coração abalado e confuso dos seus discípulos e começará a explicar o que significava isso. O que a gente aprende com isso, meus irmãos?
nós devemos entender que não podemos esconder nada do Senhor Jesus. Nós não podemos esconder nada de Cristo. Você já teve aquela experiência de estar orando a Deus e ter vergonha de dizer o que estava lá no íntimo do seu coração? Eu já tive essa situação. Veja o quão insensato é isso. Né? O quão insensato é isso. Deus conhece o mais íntimo dos nossos corações. Naquele momento os discípulos estavam preocupados de perguntar a Cristo, né? Ali com medo de uma nova repreensão de Cristo. Mas Cristo conhecia intimamente o coração. Veja o que é que João diz. Eu acho interessante demais aqui, porque João estava com eles, né? João estava com eles. Então João está dando uma perspectiva de si próprio, também da situação, né? Quando a gente está lendo aqui, né? Temos que entender que João estava ali com eles. E João provavelmente era um daqueles que estava com dúvidas em seu coração. Mas João deixa bem claro quem é Jesus aqui. Versículo 19. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo. O que é que isso significa, meus irmãos? Jesus conhece os intentos do nosso coração. Jesus conhece os desejos do nosso coração. Perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e me vereis? João aqui pinta um quadro cheio de vida para ressaltar mais uma vez a onisciência e a divindade de Jesus. João tem uma preocupação durante todo o seu evangelho de ressaltar a onisciência, que é uma das características de Deus, mas aplicando ela ao Senhor Jesus. E mais uma vez nós vamos percorrer o livro todo, vendo o quanto João enfatiza isso. Veja só, capítulo 1, versículo 42. E vamos todos nós abrindo a Bíblia várias vezes hoje, né? Hoje nós vamos abrir muito a Bíblia. Capítulo 1, verso 42. E levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ou seja, Jesus já conhecia quem era Pedro. João, nos primeiros versículos da Escritura, já remonta a onisciência de Cristo. Capítulo 1, versículo 47, encontro de Jesus com Natanael. Versículo 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, a quem não há dolo. Inclusive Natanael se espanta, né? Porque Jesus já conhecia onde é que ele estava. Capítulo 2, versículo 24 a versículo 25. Mas o próprio Jesus não confiava a eles. Aí João deixa bem claro aí, porque os conhecia a todos e não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Capítulo 5, versículo 6. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Jesus sabia quanto tempo aquele homem estava ali. Capítulo 6, versículo 64. Capítulo 6, versículo 64 diz: contudo, há descrentes entre vós. Aí João meio que abre um parênteses e diz: porque Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de o trair. Mais uma vez, João
relata, aí capítulo 16, versículo 30, que é um versículo pós, é o que a gente está estudando, veja só, capítulo 16, versículo 30. Agora vemos que sabes o quê? Todas as coisas, e não precisais que ninguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. E João termina o seu livro mostrando a mesma coisa. Olha aí, capítulo 21, versículo 17. Capítulo 21, versículo 17, aquele último encontro de Jesus com Pedro. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão Pedro, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez. Olha só o que é que Pedro diz. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Durante todo o Evangelho de João, o evangelista quis deixar claro que Jesus sondava profundamente o coração das pessoas. E por esta razão, ninguém deveria esconder nada de Cristo, e que a clara onisciência do Senhor Jesus cuidava dos temores mais íntimos dos seus corações. Aqui, João quer mostrar que tanto Jesus conhece o coração para conhecer aqueles que de fato não creem nele, mas Jesus também conhece o coração daqueles que creem, a ponto de confortar e cuidar dos mais terríveis temores daquela pessoa. Aqui João queria ensinar que Jesus conhecia que eles estavam morrendo de medo da situação, mas que Jesus conhecia aqueles medos e estava trabalhando intimamente em cada um, ao passo daqueles discípulos saírem daquela situação conscientes de tudo que Jesus era para eles. Agora, o por um pouco significa também não só que Jesus estaria um pouco com eles, ou seja, até a cruz, como nós vimos, mas que depois de um pouco tempo, Jesus estaria com eles permanentemente pelo Espírito. Mas também significava que por um pouco, eles enfrentariam uma tristeza profunda. E por um pouco, eles ficariam alegres permanentemente. Veja versículo 20. Em verdade eu vos digo, que chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa alegria se converterá. A vossa tristeza se converterá em alegria. A fim de que o conforto que ele dá fosse bem real, Jesus primeiro descreve os discípulos, sua profunda dor em conexão com a sua morte. Até Jesus ressuscitar, todos os evangelhos mostrarão o profundo sofrimento do que foi perder Jesus. Veja só, Marcos capítulo 16, versículo 10. Marcos 16, 10. Marcos 16, 10 diz: E partindo ela, foi anunciar àquele que, tendo sido companheiro de Jesus, se achavam o quê? Tristes e choravam. Lucas capítulo 23, versículo 27. Lucas 23, 27. Seguiam numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o quê? E lamentavam. João 20, 13. Então lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puser. Todos os evangelhos querem mostrar
que os verdadeiros discípulos de Cristo sofreram profundamente por causa da morte do seu Senhor. Todos os discípulos de Cristo sofreram profundamente porque eles de fato amavam a Cristo. Existe uma exortação muito forte em relação a isso. E é por isso que Jesus Cristo quis identificar esse sofrimento da sua morte. E Jesus já tem advertido os discípulos. Que Jesus disse o quê? Aqueles que me amam será amado por meu Pai. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardas, estes são os que me amam. Meus amados irmãos, nós precisamos desenvolver um amor a Cristo. Certa vez, escutando uma mensagem de John Piper, me chamou a atenção quando ele disse o seguinte: sabe por que nós sofremos tanto para renegar os nossos pecados? Porque nós não amamos a Cristo. Porque se nós amarmos a Cristo, não haverá lugar para o amor a si mesmo. De fato, meus irmãos, se nós colocarmos os nossos corações para amar ao Senhor Jesus, nós de verdade estaremos em conexão com Ele, ao passo, como Ele fala no final desse capítulo, tudo que nós pedimos a Deus, Deus responderá, porque estaremos intimamente ligados com o Cristo. Precisamos, meus irmãos, desenvolver esse amor que aqueles discípulos tiveram. Mesmo confusos e mesmo temerosos, aqueles discípulos amavam muito a Jesus. Só que, para a alegria daqueles discípulos, e para a nossa alegria também, era por um pouco também aquela tristeza. Aquela tristeza foi por um pouco tempo. E o texto diz, adiante, versículo 21. Versículo 21 e versículo 22, Jesus vai fazer uma analogia para explicar um pouquinho, como essa tristeza se converteria em alegria. E ele usa a realidade de uma mulher que está para dar à luz, né? Jesus sendo sábio, né? A sabedoria de Jesus, né? E aí nos ensina. Quantos de nós, às vezes, para explicar alguma coisa, né, tentamos enfeitar, né, o conceito. Jesus sempre usou coisas muito simples para exemplificar verdades muito profundas. Jesus usa aqui a verdade de como seria rápido e como seria curto e momentâneo o momento de sofrimento para depois uma alegria completa. Ele usa versículo 21 e 22, vamos ler. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer de ter nascido ao mundo um homem. Ele aplica a parábola para os discípulos. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará. E olha só o que é que ele diz: e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Jesus faz uma ilustração e emprega que existia sim algo que causaria muito sofrimento e muita dor, mas não seria o final daquilo que traria alegria. Não, era que aquela mesma realidade que traria dor para eles, traria também o quê? Uma imensa alegria. Não era uma coisa diferente. Aquela mesma coisa que causaria dor. Ou seja, a morte, a crucificação de Cristo, a cruz do Senhor Jesus. Era essa mesma coisa que traria para eles uma alegria incrível. E é por isso que Paulo diz, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 14, Paulo diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão o quê?
na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Jesus conhecia perfeitamente o coração dos seus discípulos. E Jesus sabia que aqueles corações estavam temerosos por um pouco tempo. Porque a cruz traria para aqueles discípulos a presença permanente de Cristo em seus corações. E é por isso que ele diz o que aí no versículo 22? A vossa alegria ninguém pode tirar. Porque hoje, meus irmãos, temos a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, sua morte e sua ressurreição, eficazmente no nosso coração, pela presença do Espírito Santo. Saiba que a morte e a ressurreição de Cristo, todo dia está dentro do seu coração, da sua mente, na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está aí confirmando essa obra. E é por isso que temos essa alegria. E é por isso que os discípulos estariam por um pouco tristes, mas para sempre alegres. E é por isso que os discípulos estariam por um pouco sem Jesus, mas para sempre Jesus estaria com eles. Toda a plenitude e alegria do crente deve ser o fruto da crucificação e da ressurreição e a aplicação dessas bênçãos através do Espírito Santo. Para nós finalizarmos, vamos relembrar nossas 3 aplicações dessa mensagem. A primeira aplicação dessa mensagem é: não devemos ter medo de expor o nosso coração diante de Cristo, até as mais profundas inseguranças que nós temos. Meu irmão, Ele conhece mais do que você mesmo. Segundo, lembre que Jesus conhece aqueles que não creem, mas Jesus conhece aqueles que creem intimamente, e a sua onisciência ajudará você nos momentos mais difíceis da sua vida, como Jesus ajudou os seus discípulos. E por fim, toda a plenitude e alegria do crente deve ser fruto da crucificação e da ressurreição, e a aplicação dessas bênçãos através do Espírito. E é por isso que Jesus disse: para sempre sereis felizes e alegres. Deus aplique essa palavra em nossas vidas. Senhor meu Deus, obrigado por esse tempo que aqui tivemos, Senhor, de explanação da Escritura. Obrigado, querido Deus, por tudo que o Senhor fez através do nosso Senhor Jesus e também pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado, Pai querido, pois quão maravilhoso foi o Teu plano, Senhor, nos mínimos detalhes, e quão grande foi o Teu amor e Tua misericórdia para conosco. Agradecemos, Senhor Deus, como o Senhor cuida do nosso coração, como o Senhor cuida, Senhor Deus, dos Teus filhos. Vemos, querido Deus, o quanto Jesus se compadeceu dos seus discípulos e quanto o Senhor Jesus hoje, através do Espírito, está conosco também, cuidando do nosso coração. Obrigado, querido Deus. Obrigado por essa misericórdia imensa. Que possamos, Senhor Deus, realmente transparecer essa alegria e essa segurança que temos no Senhor Jesus. Agradecemos, nos leva para os nossos lares em paz. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.